Carregando. Qual era a página mesmo do dever? Não, a gente fez matemática, amor. Agora a gente tem geometria. Não, mas a minha página do dever? Eu tô vendo aqui. Calma aí que eu tô abrindo o livro aqui. Eu acho que foi na retas paralelas e retas concorrentes. 32. Eu acho que eu comecei polígonos com vocês, não comecei, não? Começou. Comecei sim. Já passou das retas. Cara, deixa eu desligar o som. Acabamos as retas. Na 133 já corrigimos. 134, 135 também. A gente começou polígonos, não foi? Eu expliquei. Calma aí. Vê se eu terminei de corrigir aí, gente. 135, 136. Dá uma olhadinha para mim aí. Não corrigiu. Não corrigi, né? Não corrigi, não. Eu corrigi, eu fiz até a 134 com vocês e mandei fazer a 135 a 136, não foi? Eu não corrigi nada não, tio. Então, Aqui no amor. meu dever de... Mas, Mariana, acho que você faltou na última aula. Eu corrigi a 133. Dá uma olhada aí. Sim. 133 corrigido, não tá? Sim. E aí, eu falei da 134, como construía, usando os esquadros. Aí, eu passei para vocês 135, 136. Vê se não foi isso. Aham. Certo? Tio, Oi. porque aqui pra mim tá... Eu fiz 132 a 136. Então, amor, a 132 e a 133 eu já corrigi. Na última aula, eu parei explicando para vocês como construir a paralela utilizando o par de esquadros que está na página 134. Vê se não foi isso. Matemática. Geometria, amor. A gente está falando de geometria. Matemática é outro professor. É bonito igual a mim, mas é outro. Entendeu? Aí a 133, Nathalie, que botou aí, 133 eu acho que eu já corrigi. Corrigi ou não? Confere aí. Corrigiu. Não. Não corrigi a 133? Tio, corrigiu, mas era tudo feito. Corrigiu não, tia. 133. Não, tu passa pra Tia, casa, só tio. corrigiu sim. Não, ele passou pra casa e corrigiu. Eu acho que eu comecei a corrigir sim, hein? 133, hein? Até João falou no chat. Corrigiu, tá bom. É que naquela vez a minha net tinha caído. Acho que eu não peguei a correção. O finalzinho, mas eu corrigi sim. Eu acho que eu devo ter faltado nessa aula. Corrigiu, Vamos lá, tava até no final da aula. Quase Foi acabando. no finalzinho da aula. Aí eu expliquei para vocês, pegando o par de esquadros, como é que fazia para montar a paralela. Mas tudo bem, de qualquer forma, então, já que tem muita gente que não pegou, que caiu, que não caiu, que se levantou. Então vamos lá. Geometria. Hoje são 25/6, né? Vou botar aqui, então, de novo a correção da página 133 para vocês, tá? Você passa pra casa, eu fiz em casa. Eu tava Não, vazia. tudo bem, amor. Tudo bem. Não precisa brigar, não. Ainda bem que tem o telefone, senão vocês me batiam. Vamos lá, vou mudar aqui, tá? A câmera para a gente fazer de novo a 133, então. Aí, todo mundo vendo? 133, tá aqui? O esquema, folhinha, tá? Aí vamos lá, número 1, observe a imagem ao lado e responda os itens. Determine por quais pontos passa a reta R. Vamos lá. A reta R passa por quais pontos? GFH? Gente, reta R aqui, ó. Reta R passa pelos pontos F e G. FG. FG. Depois, a reta T passa por quais pontos? Vamos identificar a reta T, ó, tá aqui. Reta T passa por pontos. CFH. CFH, isso aí. C,
F. Talvez Tá. eu tenha corrigido a minha A única. reta S. Reta S, essa de cima aqui, ó. Passa pelos pontos A, B e D, C, né? A, B e C. A, B e C. CBA. A, B e C, CBA, isso aí, exatamente. A ordem não importa. E por último, a reta U, que é essa em pé aí, ó. Tem A, 4 D, pontos G, aí. A, B, D, G, H. A, A, I, A, D, D, G, H. I e H. Perfeito. Letra B. Quantos pontos são comuns às retas? Ele está falando de quantidade, tá, pessoal? Não de quais são. R e S. Quantos pontos são comuns a R e S? R e S são paralelas, portanto, 0 pontos em comum. Certo? certo. Paralelas não têm pontos em comum. Certo. Depois, S e T. S e T são concorrentes, então elas se cruzam num único ponto, é o ponto C. Então é um ponto só. Ponto. Um ponto. Isso aí. Meu Deus. Tudo sim. R e T. R e T também são ponto. concorrentes, é o ponto F aí, então é um ponto só. Depois, S e U. Também um ponto. Um ponto. Um ponto também. R e U. Também um ponto. Um ponto também. E por último, T e U. Um ponto. Um ponto também. Tá bom? Todo mundo chegou lá? Uhum. Tranquilidade. Temos letra C. Em qual reta está contido o segmento AB? Vamos lá, o segmento AB está contido em que reta? Na reta S, isso aí. S. AB está na reta S. E o EF? C. Na reta T? H. Não. Reta, É na T. temos É na T, na T. R, S, T e U. As retas são R, S, T e U. Tá? Então, o AB está na reta S. O EF está na reta T. O AD de dado, Reta U. AB está na reta U. Exatamente. E por último, o FG está em que reta? R. FG está na reta R. Certinho. Foi? Quase Foi. que eu derrubo tudo aqui, meu Deus. Quase que eu jogo tudo pro alto. Vamos lá. Aí nós temos a letra D. Quais pares de retas são concorrentes? Vamos lá. Concorrente. U e T. Vamos aí. U é concorrente com T. U é Ué. concorrente com R. U é concorrente com S. Certo? U cruza todas elas. U é concorrente a O T. S. U é R. concorrente a R e U é concorrente a S. Certo? Agora tem o T. A T é concorrente a R e a T é concorrente a S também. E acho que acabou, né? Não, tem a 2 embaixo. Não, amor, não. Acabou a Acabou as questão. partes concorrentes, a D. Número 2, na imagem a seguir, as retas R e ST são concorrentes. Quais pares são perpendiculares? Perpendicular é quando forma ângulo de 90. Tem dois pares, ó. R e T são perpendiculares. R. E S e U também são perpendiculares, né? SU, bota aqui SU. RT é SU. Perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus.
Show? Show. Show. E as oblíquas? R com S, R com TS e o T. S com T, E o T. não tem mais. U com T R com U. e R com U. R Pode e U ser. também são. Então são esses 4 pares, ó. RS, ST. Tio, como que sabe se é perpendicular ou oblíqua? Perpendicular é quando forma ângulo de 90 graus, quando o cruzamento fica assim, ó. Certinho, formando 90 graus. Ô, professor, Entendeu? Perpendicular é assim. Quando forma ângulo diferente de 90 graus é porque é oblíqua. Fale, Mariana. Felipe tá mutando toda hora meu microfone. E o tio Júlio Gente, já não confirmou. pode mexer com o Vamos microfone botar o dos meu também. colegas, por favor, hein? Então vamos para a página 135. Bora. 135, a gente vai ver qual das afirmativas é falsa. Vamos lá. Letra A. 2 retas perpendiculares são sempre concorrentes? Não. Sim, para ser perpendicular tem que se cruzar, pessoal. Se tem que se cruzar, elas são concorrentes. A. Não tá. B. Se o ângulo entre 2 retas é igual a 90, então elas são perpendiculares? Sim, verdadeiro. É exatamente a condição para ser perpendicular é quando o ângulo forma 90. C. 2 retas concorrentes têm um único ponto em comum? Não. Sim, gente. Sim. A definição de concorrente é ter um único ponto em comum. Todas as retas que têm um único ponto em comum se cruzam num único ponto, elas são concorrentes. Essa é a definição de retas concorrentes. Agora, D. Todo par de retas concorrentes é formado por 2 retas oblíquas. Mentira. Essa é falsa. Essa é falsa. Aí agora a gente vai corrigir essa afirmação. É o contrário, né, gente? Contrário do contrário. Todo par. Todo par de retas oblíquas é formado por 2 retas concorrentes. É o contrário. É só trocar a palavra oblíqua com a palavra concorrente de lugar. Entenderam? Sim. Então, todo par de retas oblíquas é formado por 2 retas concorrentes. Essa é a correção dessa letra D que está errada, que é falsa. Procurando na minha mochila. Você saber se você procurar na minha mochila, você ia achar. Vamos lá? Número 4. O mapa ao lado representa uma parte da cidade de Curitiba, no Paraná, considerando que esses trechos de rua sejam segmentos de reta. Qual é o nome da rua que é paralela a Fernandes Barros? Achei Fernandes Barros, é paralela a Fernandes Barros, perpendicular a Professor Brandão e não é concorrente a Visconde de Guarapuava. Onde carrega o dinheiro? Felipe, seu áudio tá ligado. Gente, vocês estão viajando aí mesmo, hein? Vamos lá, Visconde de Guarapuava. A única das ruas que não cruza Visconde de Guarapuava, porque para na Dias da Rocha Filho, é a Rua Coronel Assunção, não é isso, gente? Então, a resposta do número 4, Rua Coronel Assunção. Pessoal, os palavrões aí, essa aula está sendo gravada, hein?
Palavrão. Alguém falou um palavrãozinho aí, mas vamos lá. Vamos continuar. Com o transferidor, meça e escreva a medida do ângulo indicado. Em seguida, classifique os pares de retas em perpendiculares ou oblíquos. Então, vamos lá. Cadê o meu transferidor? Estava aqui agora mesmo. Não vem com essa transferidor, não. Vamos lá. Transferidor. Colocamos aqui. Ó, exatamente 90 graus, marcando no transferidor. Então, a gente vai dizer que na letra A, o ângulo formado é de 90 graus. Então, essas retas são Perpendiculares. perpendiculares. B. Quando a gente mede a B, a gente verifica Ô tio, tem que ser 90 certinho, não pode ser 91. para ser Tem que ser 90. perpendicular, sim. Vamos lá. Já na B, o ângulo medido foi de 85 graus. Então, as retas são Oblíquas. oblíquas. E na C, o ângulo está entre 100 e 110, ó. 105 graus. Também é Portanto, elas oblíquas. também são oblíquas. Beleza? Beleza. Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim. Tá certo? Sim. Vou pular a página. Posso virar a folha aqui? Pode. Pode. Então, página 136. Pera aí, ô tio, ali na B, oblíqua, quantos graus? Na B, 85. E na C? 105 graus oblíquas também. Pra ser oblíqua tem que ser o quê? Diferente de 90. Pessoal, a gente tem que comparar aí as retas e verificar se elas são paralelas, concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares, tá? Quando for concorrente, eu vou escrever só oblíqua ou perpendicular, porque a gente já sabe que são concorrentes, tá bom? Para poder simplificar um pouco a nossa resposta, tudo bem? Uhum. Se for concorrente, a gente já vai botar a classificação perpendicular ou oblíqua, tá? A figura está aqui, está na tela para vocês também, não tá? Aqui, cantinho direito, aqui embaixo. Então vamos lá. As retas R e S são paralelas. Paralelas. Paralelo. Agora R com T. R, T, oblíquas. Oblíqua. S com U. S com U. Perpendiculares. Perpendiculares. Isso aí. Perpendiculares. S com V. Oblíquas. Oblíquas. T com U. Oblíquas. Oblíquo. Que barulho é esse aí, gente? T com V. Perpendiculares. Perpendiculares. E R com V. Oblíquos. Tio, qual é a Beleza, B? número 6. B e C. B oblíquas, C perpendiculares.
Vamos lá, continuando ainda na página 136, nós temos os passos aí para encontrarmos, através de dobraduras, retas paralelas, tá? Vamos lá, primeiro passo, dobre a folha formando um vínculo. Segundo passo, desdobre a folha e trace uma reta sobre a dobra. Aí nós vamos ter feito uma primeira reta. Depois, dobrar a folha. Novamente. De maneira que um dos lados coincida com a reta traçada. E por último, Tio, sobe desdobre mais. a folha. Quer? Não, quando terminar de escrever aí. Subir a folha? Quê? Subir a folha quando terminar? Deixar um pouco para eu copiar. Não, sim, sem problema. Então a gente vai desdobrar a folha e traçar uma reta sobre a segunda dobra. Aí a conclusão é que as retas formadas, as retas traçadas, né? São paralelas. Tá bom? Tá dando para enxergar aí? Uhum. Sim. Aí os 4 passos. Vou ver aí a questão dessa segunda aula, quem está presente, tá, pessoal? Atenção aí. Alexandra está presente aí? Presente. Ana Clara está aí? Tô. Ângelo, não? Não. Arthur, não? Beatriz Costa, não? Brian, tá aí? Brian? Brian, Tá. tá aí? Caio, não? Davi tá aí. Davi tá. Presente. Tá. Felipe e Gabriel? Eu. Tá. Cadê o dia? Giovana? Presente. Gustavo? Gustavo? Gustavo tá. Presente. Isabela? Presente. João Henrique? Presente. Josias? Tá. Presente. Ana Neve, Cailane? deixa eu responder. Tô aqui. Lucas Miguel? Lucas Miguel tá aí? Presente. Tá dormindo, Lucas? Maria Eduarda? Presente. Maria Fernanda? Não?
Mariana, Presente. Miguel, Miguel, acho que Miguel faltou não tá aqui. nessa, não? Oi? Foco. Faltou. Porque quando o time Milena. sai, ele não consegue mais entrar, não. Gente, silêncio. Não, mas Milena, ele tá nem aí? entrou na aula. Silêncio, tô falando. Já fui. Gente, silêncio. Milena está aí? Presente. Tá. Nathalie. Nathalie. Presente. Pedro. Presente. Richard. Presente. Tiago. Tiago. Tiago não tá aí, não? Não. Tá aí o Tiago? Não. Não entendi. Não está. Tá. Aula de matemática. Oi? Ô, tio, Oi. ali na 3 é o quê? Um dos lados? Coincida com a reta traçada. Yasmin tá aí? Yasmin, Richard, isso daí tá no livro. Isso daí tá no livro. É, mas não é Yasmin pra está aí, copiar. pessoal? Não? Não. Beleza. Posso passar, gente? Já? Ô, tio, dois lados o quê? Não, tio, peraí. Aqui? Na Terra. Aí é o quê? Coincida. 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 Com a reta traçada. Professor, que página é pra Oi. fazer agora? Não escutei. Que página é pra fazer agora? Não, tô esperando o pessoal terminar de copiar. Gente, meu volume deu problema aqui, que entrou uma chamada no meio. Eu vou sair e voltar aqui, tá? Vocês Tá. estão me ouvindo? Minha tela Sim. travou agora. O professor realmente saiu? Claro! Sim. Não, se ele falou que ia sair, ele só vai lá na China voltar Não, daqui a uma semana. Não, Que é não vai que chamar. Não começa. Ideia do cara, mano. Não começa, senão eu vou mandar uma palavra que vocês não vão entender de jeito nenhum. Gente, Vai, Dani, fala por mim. silêncio aí, tá? Vamos voltar ao normal. Aí, o pessoal que estava copiando terminou de copiar? Posso continuar? Então vamos lá, gente. Nós vamos para a página 137 agora, o estudo dos polígonos, tá? O que são polígonos, gente? Polígonos são figuras formadas por segmentos de reta que não se cruzam, tá? E que são fechados. Apenas segmentos de reta, ou seja, não tem nada arredondado, não podem se cruzar e são fechados, não possuem nada aberto. Um segmento é interligado com o outro, tá? Num pontinho chamado vértice, e não pode ser aberto, nem fazer curva e nem cruzar, tá bom? Então vamos lá. Observe algumas figuras geométricas espaciais e suas planificações. Então aqui eu tenho a planificação de um paralelepípedo, aqui a planificação de uma pirâmide. Note que essas planificações são compostas somente por figuras geométricas planas, cujo contorno é formado apenas por segmentos de reta. Então nós temos aí, ó,
essas figuras geométricas aqui. Chamamos essas figuras geométricas planas de polígonos. Aí vem a origem da palavra polígono. Poli vem de muitos, gono vem de ângulos. Então, muitos ângulos. Figuras formadas por muitos ângulos. Aí vem a definição de polígono aí em amarelo. Ó. São figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Como eu falei com vocês, não pode ter nada arredondado, não pode se cruzar e não pode estar aberto. Aqui embaixo nós temos alguns exemplos de figuras que não são polígonos. Esse não é polígono porque possui uma parte arredondada. Esse não é polígono pois possui segmentos que se cruzam. Tá? Então, esses dois não são polígonos. Agora, vamos destacar alguns elementos de um polígono. Tá? O polígono ele tem 3 elementos básicos, tá, pessoal? São os lados, que são formados pelos segmentos de reta. Ó. Então, aqui eu tenho os lados AB, BC, CD, DE e EA. Tá? Essa figura é formada por 5 lados. Os 5 vértices, que são o quê? Os pontos de união dos 2 segmentos consecutivos. A, B, C, D e E. Então, esses são os pontos que formam os vértices. Esses são os segmentos que formam os lados. E os 5 ângulos internos. Dentro de cada ângulo, né, de cada vértice, né, na união de 2 segmentos, nós formamos ângulos internos, tá? Que são representados pelas letras que estão no vértice, só que com o chapeuzinho, com o circunflexo em cima. Então, aqui nós temos o ângulo A, aqui o ângulo B, aqui o ângulo C, D e o ângulo E aqui dentro. Ok? Então, esses são os 3 elementos básicos de um polígono: os lados, os vértices e os ângulos internos dele. Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos para 138. Na 138 diz o seguinte: de um modo geral, os polígonos podem ser classificados com a quantidade de lados. Vocês repararam que a quantidade de lados, a quantidade de vértices e a quantidade de ângulos são iguais? Então, a figura que a gente viu na página anterior tem 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos internos. Isso acontece em todos os polígonos, tá? Então, aqui, de uma forma geral, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados. Os polígonos de 3 lados são denominados triângulos. Os de 4 são os quadriláteros, tá? Os de 5 são os pentágonos. Esses são apenas exemplos. Nós temos aqui uma tabela embaixo, né? Falando sobre o nome do restante das figuras dos polígonos até 10 lados. Fala, qual a pergunta? Não tinha que ser plano? Plano, tinha que ser plano. E o que você está vendo aí que não é plano? Não, eu tô falando, tem que ser plano, né? Tem que ser figura plana, figura bidimensional, 2 dimensões. Tá? Os sólidos têm 3 dimensões. Os sólidos lembram objetos que a gente pode pegar. Os planos só existem em desenho, em papel. Ou no quadro. Tá? Então, nós temos aí os nomes dos polígonos de 3 a 10 lados aí. Triângulo com 3, quadrilátero 4, pentágono 5, hexágono 6, heptágono 7, octógono 8, eneágono 9 e decágono 10. Tá? Depois nós vemos a diferença entre polígonos convexos e polígonos não convexos, pessoal. A principal diferença é a seguinte: num polígono convexo, qualquer segmento de reta que a gente trace passando por dentro dele, entre 2 pontos, vai estar sempre dentro do polígono, não tem nada do lado de fora. Então, os pontos de entrada e saída, o segmento está todo dentro do polígono, tá? Em todos esses exemplos aqui. Quando isso acontece, a gente diz que os polígonos são convexos. Já nos não convexos,
que estão na página 139, já apresentam algumas entradas. Estão vendo? Existem vértices que estão apontando para dentro. Então, quando a gente traça uma reta aqui, reparem que parte do segmento fica para o lado de fora do polígono. Tá? Então, todo polígono que tiver vértice voltado para dentro, a gente vai chamar de não convexo. Nesses casos, quando traçarmos as retas, uma parte do segmento ficará para o lado de fora. Se houver qualquer possibilidade de, ao traçando uma reta, um pedaço do segmento ficar do lado de fora, esses polígonos são chamados de não convexos, ok? Entenderam a diferença do convexo para o não convexo? Sim. Beleza. Polígonos regulares, pessoal, regulares. Os polígonos regulares, pessoal, são os polígonos cujas medidas dos lados e dos ângulos internos são todas iguais, tá? Oi. Eu não consegui entender a diferença De que? do negócio que você falou, porque eu não pra mim é difícil. Que negócio? Tio, estão falando de futebol no chat. Que? Estão falando de futebol no chat. Eu vou dar advertência para esse pessoal que está conversando aí. Tá? Mariana, você está falando de convexo e não convexo? Sim. Vamos lá. Olha esse polígono aqui. Essa caneta de escrever dá para olhar melhor, né? Repara esse polígono aqui. Todas as esquinas dele, todos os vértices dele estão apontados para fora. Tá vendo? Então esse a gente pode chamar de convexo. Tá? Se eu tiver algum, por exemplo, assim, ó. Tá vendo? Tem uma quina dele que está apontada para dentro. Então, quando eu traçar uma reta aqui, uma parte dessa reta fica do lado de fora do polígono. Então, esse polígono é chamado de não convexo. Sua tela tá toda branca. Mas para alguém tá branco? Tá não. Pra mim tá normal. Tá normal. Pra mim tá. Deu para entender, Mariana, a diferença convexo para não convexo? Separado de uma parte. Mariana, deu para entender a diferença do convexo para o não convexo? Mariana, Oi? deu para entender a diferença do convexo para o não convexo? Sim. Beleza, então. Então vamos continuar. Então, como eu estava falando, a gente estava falando de polígonos regulares, e eu expliquei para vocês que polígonos regulares é quando todos os lados são iguais, têm a mesma medida, e todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Tá? Então, ó, entre os polígonos convexos, existem aqueles em que todos os lados têm o mesmo comprimento e todos os ângulos internos têm a mesma medida. Esses polígonos são chamados de polígonos regulares. Observe a seguir alguns polígonos regulares. Então, nós temos o triângulo que é regular, é chamado de triângulo equilátero. Toda vez que o triângulo é regular, possui 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Tá? O quadrilátero regular, todo mundo conhece, que é o quadrado, não é isso? Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. Temos também o pentágono regular, tá? O hexágono regular e o octógono regular. Todos os lados e todos os ângulos internos com a mesma medida. Caso um polígono não seja regular, nós dizemos que ele é irregular. Alguma dúvida em polígonos regulares? Não. Convexo e não convexo? Não. Então agora nós vamos fazer então as atividades das páginas 139
140, 141 e 142, baseado no que nós acabamos de aprender, tá bom? Eu quero que vocês façam essas páginas. Ok, gente? Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Ô, tia, na 139, A1. Como eu vou ver se é convexo ou não? Pô, de novo, cara, a explicação está na folha. É fazendo uma linha no meio? Não precisa fazer. Se você observar que tem alguma quina virada para dentro, você já classifica que não convexo. Se ele possui alguma entrada, já fala que é não convexo. Entendeu? Quina virada para dentro, ó. Essa quina aqui está virada para dentro. As outras estão todas para fora. Essa está para dentro, então ele é não convexo. Entendeu? É bem simples de entender, não tem dificuldade. Vou deixar até aqui na tela a diferença do convexo para o não convexo, tá? Para facilitar a vida de vocês. Vamos lá, qualquer dúvida é só chamar. Estou aqui aguardando. Tio, Oi, pode falar. na 140, na 3, é para escrever o nome dos polígonos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Nome dos polígonos que podem ser identificados na superfície dos poliedros. Em cada poliedro desse, existem alguns polígonos que a gente consegue identificar. Igual quando ele explicou lá o que era polígono. Na página 137. Tá vendo? Ele fez a planificação de cada figura e aqui identificou. Aqui tem retângulos e tem quadrados. Ó. Retângulo e quadrado. Vocês vão dizer o nome. Aqui, nesse aqui, ficou o pentágono e ficou o triângulo, os triângulos. Tá? É isso que você vai fazer lá. Entendi. Entendeu? Entendi. Alguém chamou? Não. Não? Tem barulho se fosse alguém chamando.
Professor, eu não entendi a carta da página 140. Número 4. É, a 4. Entre as figuras geométricas espaciais a seguir, qual apresenta um polígono em sua planificação? O seu áudio travou enquanto você falava. Quando você planifica isso aqui tudo, qual dessas figuras aqui vai apresentar um polígono na sua planificação? Ah, entendi agora. Entendeu? Quando você planifica, qual delas que vai apresentar um polígono? Tio, como, Entendi. Qual o quê? como assim, plano? Pô, caralho. Richard, eu mostrei a planificação agora na página 137, Richard. Planificação é isso aqui, ó. Entendeu? Isso é planificar. Tá um sólido, eu tornei ele uma figura plana. Que é a mesma coisa. Só abrir, desmontar. É uma coisa você pegar uma caixa de sapato e desmontá-la toda. Entendeu? Isso é planificar. Você vai fazer isso com essas figuras que estão aí, né, logicamente na sua mente, e você vai ver em qual delas você consegue obter uma figura, um polígono, né, que lembra um polígono. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Tio, você não vai corrigir porque já vai dar 11h20. Ele tá silenciado. Oi, pode repetir, por favor. Você não vai corrigir porque já vai dar 11h20. Acho que não vai dar tempo de corrigir tudo. Todo mundo já acabou de fazer? Todo mundo já acabou as 4 páginas? Até que página, tio? E? Até que página? Ainda não. Até 142. Ah, então eu 139, 140, 141 e 142. Se todo mundo tiver acabado, eu corrijo.
E aí, gente, tudo sob controle? Sim. Sim. Sim! Tinha entrado uma pessoa depois aí que pediu permissão. Quem foi que entrou depois aí, gente? Eu peguei que saiu por causa que meu celular tava descarregando. Eu entrei pelo meu pai. Entendi. Professor, Oi. dia 7. 7. Aham, 7. Nomeie os vértices, lados e ângulos internos do polígono. Igual está no exemplo. Aqui, da página 137, aqui embaixo. Tio, Você vai nomear os lados, os vértices e os ângulos. Entendeu? Ah, tá. Mesma coisa, você vai dizer quais são os lados, quais são os vértices, quais são os ângulos de acordo com o que está aqui. Logicamente, de cada figura que aparece na número 7, né? Quem me chamou? Richard? Foi ele mesmo. Deixa eu te chamar. Pedro, vamos parar com o negócio de futebol, coisa no chat, hein, Pedro? Um negócio de futebol. Pô, teve uma hora que eu deixei o telefone sem olhar no chat. Foi na marcha ou É, muita coisa, tem que parar com isso. Aqui é a aula. Futebol vocês conversam depois no Zap, de outro jeito. Na hora da aula, não. que os ângulos internos é aquelas linhas que fica dentro? Não consegui entender uma palavra do que você falou. Tio, o que é ângulos Ângulo interno é aquelas O linhas ângulo que fica interno dentro? você representa com a letra que está no vértice e o chapeuzinho em cima. Entendeu? Não, tio, peraí. Igual tá aqui no exemplo, cara. Ângulo interno, tá na página 137. Aqui o exemplo. Os ângulos internos são A com chapeuzinho, B com chapeuzinho, C com chapeuzinho, D e E. Igual tá aqui, ó. Você vai fazer isso nessas figuras aqui. Quais são os ângulos? A, B, C e D. Tudo com chapeuzinho. Entendeu? Não entendi a parte do chapéu, mas o resto eu entendi. Você só vai botar a letra maiúscula e botar um circunflexo em cima dela. Para representar que é um ângulo. Ângulo tem que ser representado com o circunflexo em cima. Entendeu? As mesmas letras que você vai usar no vértice, você vai usar para o ângulo. Só que no ângulo vai botar um chapeuzinho em cima. Ô, tio, eu esqueci o que é vértice. É aqueles pontinhos. Oi, fala, gente. Quem chamou? É que Davi Davi. Oi, Davi. Yuri. Deixa, tio, deixa. Já entendeu? Já.
Tá? Qualquer coisa pode perguntar. Tio, no meu tá dando tudo a mesma coisa. E tudo a mesma coisa em quê? Em A quê, gente? 7 tá 141. Como assim tudo a mesma coisa? Os números. Que número? Não tem nem número. É só letra. Ô, Davi, é normal, é normal. Gente, é só letra, não tem número nenhum. É o número 7? Dos lados e da vértice. É, tio. Não tem número nenhum, é só letra. Quem achou número? É para nomear os vértices, os lados e os ângulos. Quais são os lados? AB, BC, CD e DE. Igual tá aqui. Deixei na página para vocês verem. Quais são os lados? AB, BC, CD. Entendeu? Quais são os vértices? A, B, C, D e E. Nesse exemplo aqui. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui. Não é para escrever quantos são. Quantos são, eu já tinha dito para vocês que são iguais. Vão ser 4 lados, 4 vértices, 4 ângulos. Entenderam, pessoal? Sim. Não tem nada de igual. Cada um vai receber um nome diferente. Quais são os lados aqui? AB, com traço em cima, BC, CD e DE. Quais são os vértices? A, B, C e D. Quais são os ângulos internos? A com chapeuzinho, B com chapeuzinho, C com chapeuzinho e D com chapeuzinho. Fala, quem me chamou? Quem chamou? Tio, já são 11h20, mas não fui eu que te chamei, não. Não, tudo bem. Então podemos encerrar a aula, pessoal. Até semana que vem aí. Beijão para vocês. Bom final de semana. Até. Davi, Um bom final de semana. Tchau. Tchau, tio. Tchau. Hoje é quinta-feira, mas eu não tenho aula amanhã com vocês. missão, quer fazer? Davi, entra no Free Fire. Gente, vamos conversar no privado depois, não? Tchau, professor. Tchau, amor.